No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT desta quarta-feira, 21 de junho, começa agora. A gente repercute hoje o Dia Nacional de Luta contra a Política Monetária do Banco Central contra os juros altos, que hoje estão em 13,75% e que tanto atrapalham, tanto travam a economia. Um boicote ao atual governo, segundo os dirigentes sindicais. Sérgio Nobre, presidente da CUT, participou do ato em Brasília. Juvândia Moreira, vice-presidenta da CUT, participou do ato em São Paulo. E nós vamos ouvir as falas, dos dois dirigentes sobre os impactos, sobre os efeitos nocivos, negativos, nefastos, que a taxa de juros em 13,75% causam ao Brasil e aos trabalhadores. Confira a partir de agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, a terça-feira então foi marcada por atos em todo o país contra a política de juros do Banco Central. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, insiste em manter a taxa em 13,75% ao ano. Vale dizer que o Copom está reunido. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, está reunido. Começou ontem a reunião, terça-feira, e prossegue até hoje, quarta-feira, quando será definida no final do dia a taxa a ser praticada nos próximos meses. Os indicativos é de que Roberto Campos Neto não baixará os juros e continuará boicotando a economia brasileira. E quando a gente fala sobre boicotar a economia brasileira, é porque Roberto Campos Neto alega que é para controlar a inflação que se mantém os juros altos. No entanto, ele ignora os números positivos que vêm sendo apresentados ao longo dos meses, como a queda da inflação, como o aumento da projeção do PIB, entre outros fatores. O que precisa é de juros baixos, juros justos, para que a indústria, as empresas possam ter linhas de crédito para fazer investimentos e principalmente para que a classe trabalhadora não pague tantos juros em suas contas. Quando se vai fazer um financiamento, e isso a Juvândia vai dizer daqui a pouco, quando você vai fazer um financiamento para comprar qualquer bem, seja um carro, seja uma geladeira, seja um fogão, seja qualquer coisa, são calculados os juros para você pagar ali mês a mês, com base nessa taxa Selic do Banco Central de 13,75% ao ano. Ou seja, você acaba, por exemplo, quando vai comprar um carro, acaba comprando um carro e pagando dois, ou pagando mais 50% do valor do carro. É um valor absurdo, assim como nos eletrodomésticos. O povo brasileiro, obviamente, não aguenta. Outra coisa é o cartão de crédito, que o Giovanni já vai falar também, né? Aliás, o Sérgio Nobre vai falar sobre isso. 400% de juro ao ano, ninguém aguenta. Quando você precisa entrar no rotativo, meu amigo, é realmente uma luta. Então a gente vai ouvir Sérgio Nobre, que esteve no ato em Brasília, cobrando do Banco Central que baixe a taxa de juros. Sérgio Nobre, então, a partir de agora. Vamos ouvir. Nós, infelizmente, estamos vivendo um quadro de paralisação de empresas que estão dando férias coletivas, que estão demitindo trabalhadores e na raiz está os juros altos. 13,75 é um crime. Nenhuma empresa vai fazer um investimento produtivo que gere emprego com um patamar de juros nesse tamanho. Então, os juros altos é, na verdade, a forma mais perversa e mais cruel de transferir riqueza daqueles que são os mais pobres para os mais ricos. E os juros, nós estamos questionando, não é só a taxa básica de 13,75, é os juros que é praticado com os trabalhadores também, quando vai comprar, que está embutido nos produtos. E vocês sabem, todos nós aqui que somos trabalhadores, quando o trabalhador ele não paga o cartão de crédito dele, que ele vai para o rotativo, é mais de 400% que ele paga de juros ao ano. Então isso é um crime que está acontecendo no nosso país. E esse canalha do Campos Neto, ele sabe que não há razão para praticar uns juros desse patamar. Então são economistas do mundo inteiro, gente renomada, que diz que é um crime a taxa de juros desse patamar. E ele está dizendo que não vai baixar os juros. Espero que ele tenha vergonha na cara, que ele ouça o clamor da classe trabalhadora que está na rua no Brasil inteiro e que ele baixe os juros amanhã. Porque se ele não fizer, nós já pedimos uma audiência com o Pacheco, que é o presidente do Senado pode afastar ele.
E tem motivo para afastar, porque o papel do presidente do Banco Central é apoiar a geração de emprego, é apoiar o crescimento do país. E o que ele está fazendo é o contrário, ele está sabotando o crescimento do nosso país. A visão de Brasil dele foi derrotado nas urnas. O papel dele é impedir que o presidente Lula cumpra os seus compromissos de campanha e faça esse país voltar a crescer e gerar emprego com dignidade. Ele é um bolsonarista canalha que deveria entregar o cargo e cuidar da vida dele. E nós não vamos sair das ruas, enquanto esse camarada estiver à frente do Banco Central. A vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira, esteve no ato em São Paulo que foi realizado em frente à sede do Banco Central, na Avenida Paulista, a partir das 10 horas, desde as 10 horas da manhã dessa terça-feira. Em Brasília começou 8h30, um pouquinho mais cedo. Em São Paulo, às 10 horas, 10h30 da manhã, já tinha bastante gente ali na frente do Banco Central fazendo protesto contra os juros altos. E a Juvândia Moreira, presidenta da Contraficut e vice-presidenta da CUT, estava lá e ela falou com a nossa reportagem. Ela explica o porquê de um movimento sindical se engajar na luta contra os juros baixos. É para defender a classe trabalhadora e a gente vai ouvir a Juvândia agora. O sindicato tem o papel de defender o emprego. Nós queremos que os trabalhadores tenham emprego e emprego de qualidade. Essa taxa de juros, que é definida pelo Banco Central, ela tem o poder de gerar mais emprego, fazer a economia crescer ou gerar menos emprego. Quando ela está muito alta, como é o momento agora, e tem um desemprego ainda grande, ela impede que se gere emprego, porque com a taxa de juros tão alta, as pessoas não compram muito, não vão financiar uma casa, porque elas vão pagar duas. Elas não vão financiar um carro, elas vão pagar metade do carro, vai ser de juros. Então as pessoas ficam sem dinheiro e elas ficam sem acesso ao crédito e muitas vezes ficam sem emprego também. Por isso que os sindicatos têm a obrigação de entrar na campanha pela redução da taxa de juros, para que a economia volte a crescer, para que o investidor pegue o dinheiro dele e abra uma fábrica, para que aquele que tem o dono da fábrica possa pegar recursos para ampliar a fábrica, para que vendam e eles produzam mais e gerem mais emprego. O que está acontecendo hoje é que os estoques das lojas estão cheios. Os estoques, o pátio das montadoras estão cheios. E está ameaçando de desemprego. E por que está cheio e não vende? Porque está muito caro comprar um carro. Financiar um carro é muito caro. Você paga metade do carro, é juros. A mesma coisa com a casa, com a geladeira. Você compra uma geladeira, vai financiar, você paga uma geladeira e meia. A Juvândia então explica, né, quais são os efeitos nocivos aí para a classe trabalhadora dos juros altos, e por isso ela diz que é muito importante que toda a sociedade, repito, deve estar engajada nessa luta, nessa pressão que deve ser feita contra o Banco Central para que os juros baixem. É isso, nós todos temos que participar dessa campanha e cobrar do Banco Central, do Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que foi colocado lá pelo Bolsonaro, cobrar que ele faça a política que o brasileiro quer, que é a política de geração de emprego e renda, que baixe os juros. Hoje tem reunião do Copom, uma comissão lá do Banco Central, que é coordenada pelo presidente, que vai definir se vai reduzir os juros ou não. É hoje e amanhã a reunião e é essencial. Redução dos juros já. Porque se o Campos Neto não reduzir os juros, nós temos que cobrar a saída dele. E o Senado pode tirar o Campos Neto. O presidente Lula não pode, mas o Senado pode. Então nós vamos ao Senado, inclusive, pedir ao presidente do Senado que cobre a redução dos juros. Ou que exonere o Campos Neto, porque ele está boicotando a economia brasileira. Nós ouvimos então a Juvândia Moreira, presidenta da Contraficut, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro e vice-presidenta da CUT, sobre o Dia Nacional de Luta contra a Política Monetária do Banco Central, o dia que aconteceu ontem, né? Ou jornada que começou na sexta-feira com uma caminhada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e teve ontem protestos em várias cidades do país, na frente das sedes do Banco Central, para protestar contra os juros. Aliás, a cobertura completa você tem no portal cut.org.br, tem todas as cidades com fotos, imagens lá para você ver como é que foi. E a Juvândia esteve então na Avenida Paulista, em frente à sede do Banco Central. O que se espera é que hoje o Roberto Campos Neto coloque a mão na consciência e pare de boicotar o Brasil, baixe a taxa de juros. Vamos aguardar, o Jornal da CUT fica por aqui e volta amanhã, quiçá com boas notícias, quem sabe. Até lá!